Bom dia, irmãos, amigos, familiares. Hoje, 25 de setembro de 2021. Nós estamos passando tempos difíceis em todos os aspectos da vida humana. Tudo aquilo que você olhar nos dias atuais está tremendamente complicado e sendo destruído. Por isso eu quero crer na Bíblia. Antes, porém, eu desejo a todos um bom dia, um final de semana, um descanso reparador, que tenham discernimento em tudo que forem fazer, ouvir, cultuar, porque os enganadores andam à solta. Crer na Bíblia. Em primeiro lugar, queremos salientar que crer em Deus é algo muito diferente de crer na Bíblia. Crer em Deus de uma forma natural é simples, pois a crença natural ela vem da própria criação do homem realizada por Deus. Deus soprou do seu espírito no homem e ele não consegue negar a isso, ainda que tente e escreva e lute contra isso. A crença natural em Deus se reveste de muitas formas. Aos que negam, mas não conseguem comprovar. Aos que creem em Deus, porém o fazem através de ídolos, de seitas, de filosofias religiosas, de rituais culticos. Crer na Bíblia é entender que há um só Deus, único, vivo e verdadeiro. É ter a convicção que Ele é o poder absoluto que governa todo o universo, ainda que pareça estar ausente. Entender que Ele é o Criador único de todo o universo e de tudo que nele está. Ler na Bíblia é entender esta palavra como a revelação que Deus faz de si mesmo em toda a sua plenitude. Conferir ali a plena e justa justiça de Deus e desfrutar do seu imenso amor salvífico. A Bíblia mostra o passado, o presente e o futuro. A história do mundo está escrita por ela. Ele escreveu esta história de forma simbólica para que somente aqueles que o creem de fato pela fé ou pelo entendimento é que podem discerni-la. E é impressionante como a Bíblia afirma, com segurança e perfeição, toda a história do mundo sem nenhuma falha e como se desenvolve o que nela está escrito. Vou citar alguns textos para comprovar isso. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 10 e 2 a 12, diz: Nesse tempos muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O homem atual, nos dias de hoje, é tão insensível e sem amor que todas as suas obras, até mesmo aquelas que parecem boas, como ajuda aos pobres, socorro aos enfermos, são movidas à base do interesse pessoal, para elevação a um pedestal chamado fama. Os pais já não se importam com a formação moral, intelectual e profissional dos filhos. Os filhos perderam o colo, o amor dos pais, pois o crescimento da ciência, da mídia, especialmente da TV, dos jogos eletrônicos e a apologia que se faz aos sexos e às drogas e tudo mais, esfria dia a dia o amor. A
A perversão, em todos os sentidos, está incrustada na mente humana, de tal forma que os valores são invertidos e a mentira toma o lugar da verdade e a verdade é tida como mentira. Certo dia, falando com um amigo, surgiu o assunto da corrupção, então ele me disse: o exemplo vem de cima, ao que lhe falei, de forma alguma. O exemplo sai de baixo. Isso significa que o exemplo sai dos governantes, sai do povo, exatamente do povo. Os governantes saem no meio do povo. Olha de onde saíram os nossos presidentes, os nossos deputados, senadores, magistrados, do meio do povo. O povo rouba, o povo corrompe, os políticos compram favores, o político sai do povo, que faz todas essas coisas. Eles apenas desenvolvem o que já está, como todo o restante do povo. Eles só desenvolvem aquilo que já está ali no povo. Portanto, um povo corrupto não pode exigir políticos íntegros, honestos e corretos. Não pode exigir servos de Deus honestos e corretos, a não ser que sejam transformados pelo poder operador e eficaz do Espírito de Deus. O povo elege pensando em se beneficiar, não pensa no bem-estar de todos, especialmente do país. A ambição, a avareza, a lascívia, o orgulho está em todos nós, não somente nos políticos. Por isso a mentira impera de forma generalizada. É dito por todos da imprensa que a TV apresente o que dá audiência. O que o povo gosta é de programas de pornografia, de filmes, de novelas, de filmes de terror, de violência, que tem traições, adultério, sexo, mentira, intrigas e tudo mais. Isso chama a atenção, prende a atenção do povo. Tudo isso leva a mente humana para uma doença espiritual, onde os padrões de vida são totalmente contrários ao padrão de uma família unida, em que seus entes se amam e se respeitam e se confraternizam com amor. Assim está escrito na Bíblia: por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que mais me intriga é que, dito isto, acontece em todos os segmentos da sociedade, seja nas ONGs, nas igrejas, nas esferas políticas, nas famílias e todo segmento. Por que crer na Bíblia? Porque ela, de fato, mostra a verdade, sem rodeios. Uma coisa que a Bíblia afirma é que a natureza como um todo seria destruída pelo próprio homem. A ambição, a avareza, a sede pela riqueza e poder faz com que os homens desejem semear muito para colher muito. E por isso não medem as consequências do desmatamento sem critério, as grandes represas para produzir energia elétrica, os dejetos humanos e todo tipo de lixo industrial são jogados nos rios. O agrotóxico derramado sobre a face da terra vai contaminando e enfraquecendo cada vez mais a terra. Então, o produto químico é que faz o alimento produzir. As chuvas agora são atemporais e não mais constantes em suas estações próprias pelo desequilíbrio da natureza provocada pelo próprio homem. A terra não tem mais umidade por falta de vegetação. Então os rios vão se secando e assim a natureza chora essa devastação. Nesse sentido, a Bíblia afirma: o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atiradas à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e toda a erva verde. Isso está em Apocalipse 8:7. Aí está a devastação da terra. Mas também o homem polui o mar.
Veja essa outra afirmação da Bíblia. O segundo anjo tocou a trombeta e uma, como que grande montanha ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Apocalipse 8:8. Veja e observe o que está acontecendo no mar. A geleira se derretendo, a contaminação do mar e a água já imprópria para o banho. Quantos peixes do mar dizimados. Uma outra afirmação é que as águas e as fontes se tornariam impróprias para o consumo e trouxe muitos malefícios à sociedade do corpo humano, provocando até mesmo a morte dos homens. Hoje, realmente, nós bebemos água de esgoto, aparentemente purificada pelos produtos químicos que provocam vários tipos de enfermidade. O mundo já começa a fazer guerras por causa de água. E aqueles que dizem estar lutando por projetos de reconstrução, nada mais fazem do que falar em preservação. Mas eles mesmos desmatam e destroem a natureza com suas construções de usinas e outras coisas mais. Apocalipse 8:10-11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A Bíblia e muitos outros textos afirmam que os homens seriam amantes de si mesmos, se trairiam, pai e filhos um contra o outro, que a família seria destruída, que as pestes e tantos outros transtornos viriam. E estão evidentes aí, mas ainda assim o homem fica cada vez mais distante e descrente. Portanto, ainda que neguem a palavra de Deus, dizendo que Deus não existe, que isso é um escrito humano, dizendo que Deus jamais existiu e os homens inventaram esta história, ela continua apresentando as verdades absolutas, queiram ou não. Então pergunto, se eu não creio na Bíblia que é escrita por homens, como afirmo, e os livros todos que trazem ensinos humanos para iludir a cabeça do ser humano foram escritos por quem? Porque eu creio nesses e não na palavra de Deus que revela a história do mundo. Interessante isso, né? Pois bem, eu, particularmente, podem me ridicularizar, não tem problema nenhum. Eu creio na palavra do Senhor e a tenho como minha conselheira, porque ela é a palavra do Deus eterno, o único poder, a única perfeita justiça e o único amor perfeito. Pare um pouco, pense nisso, medite. Deus te abençoe.